Meu ex-marido descobriu que eu tô namorando. E aí ele veio na minha casa, mas o irmão dele e a irmã dele na covardia para poder tirar os móveis de dentro da minha casa, porque segundo ele foi ele que comprou os móveis, né? Morei 8 anos com ele, 8 anos com ele, tenho 4 anos que tô separada dele, entendeu? E ele veio fazer essa covardia toda só porque descobriu que eu estou namorando. E aí vieram os três na covardia. Quando chegaram aqui na minha casa, eu fiquei, né, totalmente assustada com a situação, porém eu reagi da forma que tinha que reagir. Eles chegaram invadindo a minha casa e aí eu comecei a discutir. Em meio a essa discussão, a irmã dele acabou me agredindo, né? Ele também veio a me agredir. E aí eu comecei a pedir socorro porque era 3 pessoas ali, né? E eu fiquei com medo do que pudesse acontecer comigo. No olhar dele eu vi o tanto de ódio que tinha no olhar dele, sendo que já tinha 4 anos a gente separada, gente. E aí, com tudo isso que estava acontecendo lá, ele acabou se descontrolando mais ainda. E no final resolveu nem levar mais as coisas, começou a quebrar as coisas dentro de casa. Lembrando que na minha casa não é nada de luxo, sabe? Coisas de pobre, tudo básico, geladeira das básicas, sofá dos básicos, tudo dos básicos. Ele só fez isso por pura maldade. E antes de mais nada, gente, eu morei com ele 8 anos, mas eu passei foi 8 anos pegando chifre, sofrendo, sendo desprezada, humilhada, rejeitada. Quem foi embora de dentro de casa? Foi ele. Foi ele que arrumou outra na rua. Foi ele que não me quis mais. Depois que a gente se separou, eu passei foi um ano inteiro correndo atrás dele, chorando, pedindo para ele voltar. Fui para a igreja fazer campanha para restaurar a família, para isso e para aquilo, entendeu? No desespero, eu fiquei da grossura de um palito de dente, bem magra, não tinha ânimo para nada, nem para cuidar direito dos meus filhos, entendeu? Ele saiu de dentro de casa, me deixou lá com um aluguel de R$ 800 para poder pagar e não me ajudava com as crianças de forma alguma. Eu não tinha como ligar para ele porque ele me bloqueou, né, do celular dele. Eu ia atrás dele, ele me humilhava, me rejeitava, entendeu? E aí eu tive que me virar com os meus filhos, tive que arrumar pessoas para poder cuidar dos meus filhos. Trabalhava exclusivamente para sobreviver, e era uma sobrevivência assim bem extrema mesmo, sabe? Porque tipo assim, eu ganhando um salário mínimo, não tinha nenhuma profissão para me pagar R$ 800 de aluguel, pagar uma pessoa para cuidar dos meus filhos, sobrava o quê? Quase nada, entendeu? Não comíamos bem, não se alimentava bem, ele não tinha como eu manter os meus filhos ali do bom e do melhor, entendeu? E só dentro de casa e trabalhando, e ele curtindo a vida. Ele podia proporcionar uma casa para os filhos dele? Podia. Ele sempre ganhou bem, ele tem oficina, entendeu? Ele trabalha para ele mesmo. Mas o dinheiro dele era exclusivo somente para carros. Era a evocação dele, queria todo mundo, ele queria um carro dos bons, né, cordão de ouro, lente no dente, isso e aquilo. Era essa a vida dele, entendeu? Com mulherada na rua, com cachaçada, e eu lá sendo rejeitada e sofrendo. Quando eu morava com ele, eu não trabalhava mesmo, não, que nem ele questionou, né? Não trabalhava. Quer questionar que esses móveis aqui é teu? Tu nunca deu um prego numa barra de sabão, uma coisa assim que ele falou. Quem comprou isso tudo aqui foi eu. Entendeu? Eu falei, pois é, tu comprou isso tudo aí que tu tá questionando aqui, mas tu não lembra, né? O tanto de tempo que eu passei contigo, eu tenho 3 filhos contigo. Como é que tu quer levar tudo e os meus filhos vão ficar como? Tu não pensa dos teus filhos nem nessa parte, porque pensão alimentícia, né? Não dá de jeito nenhum. Tá na justiça. Entendeu? Eu acho que ele não recorreu a tomar a guarda dos meus filhos justamente porque já está correndo na justiça isso aí, né? Que logo, logo vai ser resolvido a pensão alimentícia. E aí, ele não teve o que fazer, foi na minha casa para fazer tudo isso, depois de 4 anos. Pois é. E aí, então, aonde, né, me veio assim, tipo assim, eu fiquei me martirizando. Por que que ele vai fazer isso agora? Como assim? Tô sem entender, entendeu? Como eu falei para vocês, eu passei um ano correndo atrás dele, entendeu? Ali quietinha. E aí depois não corri mais atrás dele, fiquei sofrendo calada. Tem o quê? 2 anos que eu comecei a viver mesmo assim, sem esse sentimento de dor, de culpa, de sofrência, de nada. Eu comecei a me dar a oportunidade de viver. Arrumei uma pessoa que me ajuda muito, me ajuda bastante, entendeu? Faz o papel dele de pai, me ajuda com os meus filhos, coisa que ele não faz. E aí eu acho que por ele me ver bem agora, me ver feliz, me ver vivendo, ele se doeu e eu não sei o que passou na mente dele, como que ele queria que eu tivesse. Acho que ele queria que eu tivesse na pior das piores. A minha felicidade para ele, a minha recuperação não foi o suficiente para ele, entendeu? Ele queria que eu ficasse destruída, só pode. Para ele vir fazer esse espetáculo todo depois desse tanto de tempo. Vocês acreditam? Enfim, resumindo aqui, em meio a essa situação toda, é óbvio que os vizinhos ligaram para a polícia, né? Porque não sabia o que estava acontecendo. E assim, eu sou um tipo de pessoa que eu sou muito tranquilo. Na minha casa não tem discussão, na minha casa não tem cachaçada, não tem festa, não tem nada. É muito tranquilo dentro da minha casa, entendeu? E aí os vizinhos estranharam aquela confusão toda. E foi onde chamaram a polícia, para minha sorte. A polícia chegou. Quando a polícia chegou, recolheu os três, né?
Levaram os três, eu também tive que ir para a delegacia para prestar meu depoimento, fazer o corpo de delito, enfim, essas coisas. Acabou que eles ficaram presos. Ok. E agora, em meio a essa situação, eu sei que a próxima a ser presa vai ser eu. Eu tenho consciência disso, do que vai acontecer comigo, porque quando eu voltei, eu não pensei duas vezes, de cabeça quente. Eu agi assim, agora eu entendo que eu agi da forma errada, né? Mas, ai, gente. Por que eu tô falando que eu sei que agora, quando ele sair, a próxima a ser presa vai ser eu, né? Que eu agi com a cabeça quente. Porque assim, mesmo essa situação toda, eles ficaram lá presos, tudo. Voltei pra casa. Quando eu voltei pra casa, a caminhonete dele ficou parada na porta da minha casa, certo? Já que eles foram presos, a caminhonete ficou na porta da minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, tava tudo quebrado, tudo destruído. Tudo destruído. Como é que eu ia fazer? Não tinha um fogão mais, não tinha uma geladeira, não tinha nada que prestasse mais. Ele, até as coxas ele jogou e tocou fogo, sabe? Ele acabou com tudo, até minhas roupas foi tocada fogo, para vocês terem uma ideia. E aí eu fiquei indignada com aquela situação e aí eu fui também joguei lá, né, álcool e na caminhonete dele e se destruiu toda, virou cinza a caminhonete dele. Caminhonete que ele trocou esse ano, que é a caminhonete do ano, né? Que eu sei que ele ainda hoje que ele ainda tá pagando essa caminhonete. E quando ele sair aí da cadeia, eu sei que ele vai, né, me obrigar, não sei o que ele vai fazer, mas eu sei que eu vou presa, porque eu não tenho como pagar caminhonete. Não tenho como pagar nada disso, entendeu? Agora que eu tô com um fogão e uma geladeira que me doaram um colchão, entendeu? E é isso, gente. Continuo com esse meu namorado, né? Que tá me ajudando bastante em questão de tudo que aconteceu. E, inclusive, ele disse se lamentar muito pela situação, porque ele não estava comigo no momento que isso aconteceu, porque se ele tivesse, isso não teria chegado até onde chegou, segundo ele, mas eu acredito que não. Se ele tivesse, teria sido bem mais pior, eu acredito, né, gente? Aí ele disse, não é assim que funciona, não. Um homem, ele respeita outro. Entendeu? Você tá 4 anos separado dele. Isso aí que ele tá fazendo não é porque ele quer te destruir ou algo do tipo, não. Isso aí é as consequências de todo o mal que ele te fez lá atrás. Agora é a vez dele, ele tá pagando. Então ele não tá se aguentando e tudo que ele puder fazer para te prejudicar, ele vai tentar fazer para te prejudicar. Porque o arrependimento dele veio, segundo meu namorado, que diz que é homem, né, e conhece outro homem. O arrependimento dele veio, só que ele sabe que esse arrependimento não tem mais volta por conta de todas as situações e agora você também, né, tá com a sua vida bem equilibrada, já tá vivendo, já acordou para a realidade, já viu a pessoa tão ruim que ele foi. Enfim, gente, eu não sei de fato, né, se realmente foi isso mesmo, como meu namorado disse, né, que levou ele a fazer isso tudo, só que eu fiquei completamente desnorteada, assim, com a situação, né, muito decepcionada, entendeu? Porque ele mesmo foi embora, como eu falei pra vocês, e quando ele foi embora, ele nunca tinha citado nada com esse negócio de móveis, né? Inclusive, alguma das coisas que ele quebrou já nem era coisas que ele tinha comprado, era coisas que eu já tinha comprado pra mim mesmo, né? Tipo, a mesa não era mais a mesma, a cama não era mais a mesma, já tinha tava trocando aos poucos, né? Porque, como eu disse pra vocês, paga aluguel e tem 3 filhos dele. Então, ele nunca pagou nem um centavo, nunca me ajudou. E depois de muito tempo que eu resolvo colocar ele na justiça pra ele cumprir com as obrigações dele. Porque quando ele me deixou, eu não fiz isso, passava perrengue, necessidade, tinha medo de colocar ele na justiça porque gostava dele, tinha aquela esperança dele voltar pra mim, tinha medo de colocar ele na justiça, com medo dele ficar decepcionado comigo e aí que ele não me querer mais de jeito nenhum. Sabe aquelas besteiras de início? Mas aí o tempo foi passando, tanto sofrimento, um dia passa, né? Nada é eterno, e aí eu acordei pra vida e fui atrás de tudo, né? De tudo que é direito dos meus filhos, e é isso. Eu não sei se o que levou ele a fazer isso foi por conta disso, ou se realmente é porque eu tô namorando, mas eu acredito que é porque ele descobriu que eu tô namorando, porque desde o dia que eu postei uma foto com meu namorado e assumi relacionamento sério nas redes sociais, estou vivendo, enfim, ele começou a criar vários fakes, começou a falar um montão de coisas, me defamando em todas as fotos que eu postava, né? Aí eu descobri que era ele. Até então eu achei que era até alguma ex do meu próprio atual, mas no final descobri que era ele, porque ele chegou a me ligar, a falar as coisas e aí bateu certinho. E desde esse dia aí que ele descobriu que eu tô namorando, a minha vida nunca mais foi a mesma, entendeu? Ele sempre me infernizou e quando ele me largou, ele nem lembrava da minha existência. Tava nem aí pra mim e muito menos pros meus filhos, tá? Foi só eu me recuperar e começar a viver que agora ele veio dessa forma. Mas por conta de todas as atitudes dele, eu ainda vou ter que sofrer as consequências porque eu também taquei na caminhonete dele, entendeu? Quando ele sair, ai, Jesus, vai ser outro BO. Mas, enfim, foi isso que aconteceu e tá nas mãos de Deus. Vamos ver o que vai ser daqui pra frente.